A gente, a paz, boa tarde para todos, para todas as famílias que irão passar por aqui. Já faz dias que alguns amigos de perto, uns de perto, outros de longe, têm pedido para poder eu fazer transmissão das aulas da escola bíblica, né? Das aulas da escola bíblica, que eu ministro todo domingo pela manhã, às 9 horas, onde eu congrego. E, e daí eu falei, eu não vou fazer a transmissão diretamente da escola, lá da aula, porque senão os crentes acomodados vai ficar assistindo, né, Lu, em casa, e não vai participar da aula presencial e tirar suas dúvidas. Então, eu combinei com os meus amigos e amigas que pediram para poder estar passando as aulas por aqui, para aqueles que não têm condições de estar mesmo presente na aula, para eles estar aprendendo, estar tendo oportunidade de aprender os temas que forem discorridos, né, durante as aulas de domingo. Então, eu vou procurar reservar um dia por semana para poder estar passando a lição que eu já passei. Né? Esse tema que eu vou abordar hoje mesmo, eu já passei na aula de domingo. E do dia 19, foi isso mesmo? Deixa eu ver aqui a data certa. Foi do dia 19. Então, ela já foi passada. E eu vou estar passando aqui para as pessoas que não tiveram condições de estar na aula, para os amigos e amigas de longe que desejam conhecer sobre esse tema que nós vamos abordar hoje, que é o perigo da murmuração. Nós vamos aprender hoje o que é murmurar diante de Deus, o perigo que a gente tem quando a gente murmura, que muitos acham que é só uma reclamaçãozinha e pronto, mas que Deus não se irrita com isso, e muito pelo contrário. É uma das coisas que mais deixa Deus irritado, é a murmuração, é a idolatria. A idolatria, quando eu digo, eu não falo de você se curvar, venerar, sabe? Coisas ou pessoas. Não, uma imagem, coisa desse tipo, ter um ídolo, não. Estou falando de tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na tua vida. A primazia de Deus, tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, que nos faz focar mais naquilo do que na presença de Deus. A Bíblia diz assim que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, quando eu idolatro algo ou alguém, eu estou pedindo para aquilo, aliás, não estou pedindo, eu estou colocando aquilo no lugar que é devido do nosso Deus, que foi quem nos criou. A primazia da nossa vida sempre deve ser o nosso Deus. Pai vai vir em segundo lugar, mãe vai vir em segundo lugar, irmãos, coisas, posses, sabe, amigos, vai estar vindo sempre em segundo lugar ou em outros lugares, ocupando outros lugares. Então, nessa tarde, a gente vai discorrer um pouco sobre o perigo do pecado da murmuração. E a gente precisa saber se a gente é murmurador ou não. Será que eu sou murmuradora, Lu? Será que eu sou murmurador, Lu? Não, você vai descobrir só depois que assistir a aula, né? Que a gente discorrer aqui sobre esse pecado, sobre essa coisa que irrita tanto, que deixa Deus tão irado ao ponto de, lá no Antigo Testamento, ele matar pessoas por conta da murmuração. Nossa, então é sério? Sim, é sério. Muito sério. Por conta de murmuração, coisas terríveis aconteceu com o povo de Deus por conta da murmuração deles na presença do Senhor. Então a gente precisa, como cristão, eu estou falando cristão, não estou falando de nome de igreja, de ministério, estou falando de cristão. Né? Todo aquele que professa a fé em Cristo precisa tomar um cuidado muito grande para não cair nesse pecado aqui. Nós vamos ler uma passagem bíblica que está em Êxodo, é uma das passagens bíblicas que traz um relato da murmuração do povo de Israel. Né? E nos diz assim, Êxodo capítulo 16, do 1 ao 7. E depois eu vou ler na primeira carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo também mencionou. Porque se eu passo para vocês só a passagem do Antigo Testamento, vocês podem dizer assim, mas é coisa lá do Antigo Testamento. Jesus para cá não teve isso. Não, não. Nós temos referências do Antigo e temos referências de crente murmurador, de pessoas cristãs murmuradoras no Novo Testamento também, né? E tanto é que o apóstolo Paulo chamou a atenção por meio da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 10 e 11 também. Então a gente vai ler primeiro o Êxodo 16, do 1 ao 7, que nos diz assim. Olha o que nos diz. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio no deserto de Sim, que está entre Elim
e Sinai, ou seja, o Monte Sinai, né? Aos 15 dias do mês segundo. Gente, marca isso. Aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, para a gente discorrer sobre isso. Isso é um desaforo muito grande, sabe? E é muito sério. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, que era o sacerdote, no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matares de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se ainda se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Aí eu vou ler o outro trecho bíblico que está na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 10, o versículo 10 e 11, que diz assim, o apóstolo Paulo dizendo ao povo de Corinto: não murmureis, como também alguns deles, ou seja, referindo a esse povo do passado, como alguns deles murmuraram, pereceram pelo destruidor, ou seja, pereceram pelo diabo. Matar, roubar e destruir. O destruidor é Satanás. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. O apóstolo Paulo conversando com a igreja de Corinto e dizendo: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. Estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, veja bem, eu quero começar aqui a relatar para vocês a respeito dos 15 dias que eu falei para vocês ficarem atentos a isso. Vocês observam que eles tinham saído de lá, tinha 1 mês e 15 dias, que eles tinham saído da escravidão do Egito, gente. Porque aqui diz assim, ó, aos 15 dias do mês segundo. Ou seja, o segundo mês que eles tinham saído de lá não tinha nem encerrado ainda. Estava pela metade. Ou seja, era 1 mês e 15 dias que o povo tinha saído depois que eles saíram da terra do Egito. E aí junta toda a congregação dos filhos de Israel para murmurar contra Moisés e Arão, gente. Um povo que estava debaixo de opressão, que estava debaixo de perseguição. Estava vivendo a treva, como diz os nossos jovens atuais. Estava vivendo um período de trevas. Aí Deus levanta Moisés para poder libertar esse povo da escravidão de Faraó, para arrancar eles lá da terra da servidão, da opressão, da perseguição. Porque se eles eram escravos naquela época, eles apanhavam também. Eles não eram só perseguidos e oprimidos, eles também apanhavam. Quando faziam alguma coisa que aos olhos dos feitores deles estava errado, eles corrigiam. Porque o regime de escravidão era assim. Como diz nos dias atuais, o regime era bruto mesmo. Aí Deus vai, ouve o clamor desse povo. A Bíblia diz que o clamor deles diante da opressão e da perseguição foi tão grande que chegou diante de Deus. E Deus pega Moisés e envia para o Egito para libertar esse povo. Mas resumindo, essa é uma história que a maioria das pessoas, 80% das pessoas, tanto que estão dentro da igreja como que estão ainda não têm aliança com Deus, eles conhecem essa história porque já passou filme, já passou novela, já passou um monte de coisa a respeito dessa história. O certo é que esse povo tinha 1 mês e 15 dias, que tinha saído do regime da escravidão, tinha saído do sofrimento e estava indo rumo à terra de Canaã que Deus tinha prometido numa profecia lá atrás para Abraão, dizendo que de Abraão iria fazer uma nação, né? E que bendita seria todas as nações através dessa nação que Deus iria suscitar por meio de Abraão e Sara. E aí a gente observa que tudo se cumpre e esse povo é tirado, é liberto pela mão de Deus de lá do Egito. E aí Deus tira esse povo do Egito, mas a fase pior
for tirar o Egito de dentro desse povo. Porque vocês observam aí que eles saíram do Egito, eles presenciaram todas as pragas que Deus enviou lá na nação chamada Egito, para poder Faraó liberar o povo dele. Esse povo já tinha visto muitas maravilhas da parte de Deus e sabia que era impossível um Deus que fez tudo aquilo para poder tirar eles de lá, fazer qualquer uma outra coisa. Mas daí passa-se os dias e parece que o povo de Deus tem uma tendência muito grande de esquecer dos benefícios que o Senhor faz nas suas vidas. E basta vir um momento de dificuldade para a gente esquecer todos os benefícios que Deus nos fez, de como Ele nos tirou de uma terra seca, de uma terra de sofrimento, de como Deus nos exaltou, de como Deus trouxe cura no meio da nossa família, trouxe libertação às vezes do álcool, às vezes das drogas, libertação das trevas, do mundo de trevas, do sistema das trevas. E parece que a gente esquece de todos esses benefícios e a primeira dificuldade que surge, Lu, a gente começa já a reclamar diante de Deus por conta daquele momento difícil que a gente está vivendo. E a gente observa que eles começam a murmurar murmurando contra Moisés e contra Arão, que era o sacerdote que Deus escolheu para ministrar ali diante da congregação. E aí a gente observa que eles até lembram da situação, do cenário, para poder murmurar, para poder jogar na cara de Moisés e de Arão. E aí eles pegam e falam assim, quando estávamos, olha só, desejando que eles tivessem morrido pela mão do Senhor lá na terra do Egito. E eles dizem, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. É muita pobreza, gente. É muita pobreza. Por causa de um momento difícil. Lembrar lá da terra da servidão, lá da terra da escravidão, e dizer assim, eu lembro que lá era melhor. Lá eu participava de banquetes, lá o povo me convidava. Lá o povo convidava porque você tinha para poder bancar, para poder favorecer eles também, porque se você fosse só como boca para comer, eles não te convidavam, não. O povo do Egito tinha as panelas de carne lá, sim, esses miseráveis tinham, esses murmuradores. Eles tinham as panelas de carne, eles tinham pão, mas em troca de panela de carne e de pão, eles apanhavam na servidão, eles eram oprimidos e eles eram perseguidos, né? E aí a gente observa que Deus, ele ouve a murmuração, porque Deus ele está atento a tudo. A Bíblia diz que Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas antes da palavra sair na nossa boca. Às vezes a gente nem abre a boca, a gente está murmurando só aqui. O que é murmurar? É resmungar, é falar baixo, é reclamar, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui. O meu pai, quando a gente era criança, o regime era meio bruto também, né? Mas eu louvo a Deus pelo regime que ele nos criou. Porque um pai que criou 8 filhos não poderia ter sido diferente o regime, porque senão esses 8, ou então a maioria, iria para o lado errado. Então teria que ser daquele jeito mesmo. Mas às vezes o nosso pai nos corrigia e batia, dava uma surra na gente, 2, 3 que aprontou, ele batia na gente e a gente saia chorando. Ia sentar lá num canto, longe do meu pai. E aí a gente sentava lá e a gente ficava desejando a morte do nosso pai. A gente ficava xingando ele, xingando em espírito. Quem nunca fez isso? Ficava xingando. Não vejo a hora de eu crescer, para não passar mais por isso. Não sabia, mal sabia o que era a vida de um adulto. Esse infeliz, esse não sei o quê. E a gente murmurava lá no cantinho. E às vezes nossos pais falavam assim, o que você está falando? Nada, pai. Mas Deus sabia que a gente estava brigando com o nosso pai. Porque tinha nos corrigido. Então, às vezes a gente faz isso com Deus. Deus ele está nos corrigindo, está permitindo um processo nas nossas vidas para nos ensinar alguma coisa. E a gente faz igual a gente fazia quando era pequeno. A gente vai lá para o cantinho e não reclama para os outros não entrar no mesmo círculo de murmuração, mas a gente fica lá no canto questionando a Deus. Eu sei que o Senhor tem poder, por que o Senhor não faz? Não faz porque não chegou o momento, na hora certa ele faz. Ele está colocando a sua fé à prova para ver se você sabe adorar Ele na abundância, para ver se você sabe adorar Ele no meio do processo, ou se você só sabe adorar Ele quando a coisa vai tudo bem. Porque Deus, Ele nos põe à prova. Lá em Deuteronômio, se você ler no capítulo 8, você vai ver isso, que ele disse que deixou o povo dele passar fome no deserto, que ele humilhou, que ele permitiu muitos processos na vida do povo dele, só para examinar a atitude de cada um. Ele, como sabedor de todas as coisas, ele já sabia que cada um ali ia murmurar, que se uns iam ficar de boca calada, se outros iam falar até pelos cotovelos. Mas ele mostra pra gente que a gente não é tudo que a gente diz ser, não. Não, eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho, eu não reclamo. Imagina.
Já passei tanta prova, não reclamei. Pergunta pra minha mãe, pergunta pro meu pai, pergunta pro meu marido se eu reclamei. Pergunta pra ele sim, talvez tu não abriu a boca. Agora pergunta pra Deus pra ver se ele não ouviu as tuas murmurações. Não ouviu sim. A gente murmura, a gente reclama no íntimo da gente porque a gente tem a natureza dessa forma. E aí a gente vê o apóstolo Paulo lá na igreja, para a igreja de Corinto. Mas voltando aqui, eu preciso encerrar essa parte do Antigo Testamento, que Deus ele enviou codornizes, ele enviou carne no entardecer. Por isso que ele falou para Moisés, não avisar para o povo, que eles iriam glorificar o nome do Senhor no entardecer e no amanhecer. Porque no entardecer ele mandou codornizes para esse povo comer carne até sair pelo nariz, se fosse preciso. E depois, no amanhecer, ele mandou pão para poder saciar. Vocês querem carne? É? Vocês querem pão? É? Então eu vou mandar. Eu vou mandar e vocês vão comer até sair pelo nariz se quiser. E a glória de Deus foi manifestada ali. Então não existe nada impossível para Deus. É a gente que é limitado demais. E a gente põe limites no nosso Deus também. Mas o nosso Deus não tem nada de impossível para ele, não. Em qualquer área da nossa vida, ele tem o poder de resolver as nossas situações. De resolver tudo o que está em pendência na nossa vida. E aí, a gente observa o apóstolo Paulo trazendo à memória o povo de Corinto, da igreja de Corinto, para eles tomarem cuidado com a murmuração e lembrando das passagens lá do Antigo Testamento, da Torá, dos israelitas, que lá muitos pereceram pelo destruidor. Teve gente lá que murmurou contra Moisés, que Deus enviou serpente abrasadora, gente, para matar esse povo. De tanta raiva que Deus tem da murmuração. Deus, ele se ira com gente reclamona, murmuradora. E eu tava pensando aqui, a gente não é diferente deles, não. Sabe, a gente tava outros dias aí num calor que dissolvia. A gente igual se dissolve sorvete, né? Uma forma figurada de falar. E a gente tava reclamando, porque parece que não vai chover mais. Porque parece que não vai esfriar mais. Eu nunca vi uma coisa dessa. Meu Deus, eu tô inchando minhas pernas. Meu pai, calor, minha pressão subiu. Ai, Deus, minha pressão baixou. Aquela coisa de doido, de Deus só assim assistindo, né? Peraí, já vou resolver o problema de vocês. Aí ele vai e manda o frio, gente. Tem o quê? Uns 3, 4 dias, uma semana? Que o tempo mudou? Pasme você, já tem gente resmungando, sabe? Ai, será que dia que vai voltar o sol? Porque, ai, eu não aguento esse frio. Não aguento, meu Deus, de manhã para sair para trabalhar, Lu. Meu Deus, é um frio muito grande. Oh, meu Deus, você não estava semana atrasada reclamando do calor e feliz que estava. Por que agora que esfriou, tu tá reclamando do frio? Aí eu imagino Deus lá de cima, o que é que vocês querem da vida? Se eu mando chuva, vocês reclamam porque tá chovendo. Se eu mando frio, vocês reclamam porque tá fazendo frio. Se eu mando calor, tá calor. O que é que vocês querem? Onde é que vocês querem viver? De que maneira? Como é? Porque não tem ter duas temperaturas ao mesmo tempo, né? Se bem que a natureza está tão sendo detonada pelo ser humano que às vezes de manhã tá calor, tá frio, de noite tá chovendo, né? E para os murmuradores tem que ser assim. Tem que ser 3 temperaturas no mesmo dia. De manhã amanhecer um pé d'água terrível, poder trabalhar debaixo d'água. Aí de tarde o sol abre e de noite o frio come solto. Aí pega pneumonia, pega gripe, pega aquilo, pega tudo, né? Só não pega a visão de parar de murmurar diante de Deus. A gente é murmurador por natureza, gente. E aí, nós vamos ver aqui algumas observações. É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Murmuração, gente, é obra da carne. É obra da carne. Aí tem gente que fala assim, ai, menino, Satanás se levantou lá em casa, mas foi, olha, mas o povo, não foi Satanás não, gente, não foi não. É a gente mesmo que tem natureza ruim, sabe? Aí Satanás, ele simplesmente acha a porta aberta, porque o pecado, ele abre legalidade, ele abre brechas, ele abre portas para o adversário entrar e atuar no cenário. Mas ele não entra se a gente está em obediência na presença de Deus, não. É a gente que abre as portas para ele, as brechas para ele. Por que eu falo brechas? Porque a Bíblia diz que ao nosso redor, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que amam o Senhor e ele livra e ele guarda. Então, se o anjo do Senhor está ao nosso redor, e a Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ou seja, ele está ali no derredor, ao redor está o anjo do Senhor, ao derredor está Satanás bramando como leão. Satanás não, os adeptos dele. Bramando como leão, buscando uma brecha, buscando a quem possa tragar. Deixa eu olhar aqui como é que está a situação.
Se encontrou a porta aberta, vral, passa para dentro e faz a festa. Então, quem abre essas legalidades é a gente, não é Deus que manda Satanás invadir o cenário e nem ele invade sem permissão, não. Satanás, até para tocar na nossa vida, ele é limitado. Ele só toca se a gente abrir brecha ou se Deus permitir, como permitiu na vida de Jó, né? Então, nós temos que tomar cuidado com as obras da carne na nossa vida, sabe? A gente tem que tomar um cuidado muito grande. E uma dessas obras da carne é o pecado da murmuração. Ele é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda, nos levar a cair espiritualmente ou morrer espiritualmente diante do Senhor. Ela não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam assim, ó, juntinhos. Porque quando a gente murmura, a gente reclama do estado em que a gente se encontra, a gente reclama de Deus não ter feito os nossos caprichos, porque a gente é caprichoso demais. A gente quer que Deus faça segundo a nossa vontade, só que Deus não trabalha só em favor do meu umbigo. Às vezes eu tenho a impressão que tem pessoas que pensam que Deus é o seu escravo, que Deus é o seu garçom e que deve servir somente aos seus caprichos, às suas vontades, porque se Deus não servir, a gente já começa a usar a boca grande. Essa semana eu até fiz um vídeo curto falando a respeito disso. Boca pequena, deserto pequeno, mas boca grande, deserto também grande. Prova, processo grande também. Então a gente tem que escolher e melhorar a nossa vida. Porque Deus faz a parte dele, faz, mas a gente tem que fazer a nossa também, né? Então, nós iremos estudar o perigo da murmuração à luz da recomendação do apóstolo, fazer todas as coisas sem murmurações. Isso aqui foi uma carta aos Filipenses. E aí ele pede para o povo da igreja lá de Filipos fazer as coisas sem murmurar, sem reclamar. Porque tem pessoas que estão na casa do Senhor, diz, eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus e vai para as reuniões, vai para os cultos, vai adorar a Deus. Mas chega lá, aí fica o tempo todo sentado, só ouvindo, não se levanta para servir. E quando se levanta para servir, se levanta murmurando. Por que que tem que ser eu? Isso aqui que eu deveria ter feito da irmã Maria. Isso aqui é função dela. Epa, se está na casa do Senhor, se nós somos servos dele, eu não tenho que esperar só pela irmã Maria. Eu não tenho que esperar só pelo irmão Antônio. Eu não tenho que esperar só pela Adri. Eu não tenho que esperar só pela Lu. Se eu estou na casa do Senhor, eu sou servo. Então eu não faço a minha vontade. Servo faz a vontade do seu Senhor. E se Jesus é o nosso Senhor, então eu não devo murmurar e reclamar em servi-lo no tempo, em fazer algo, em procurar saber em que eu posso ser útil. Outro dia uma pessoa chegou para mim, chegou na igreja e me viu lavando os banheiros da igreja, pegando os papéis higiênicos sujos, separando, levando para o lixo, depois lavando os vasos, sabe, jogando água no chão e limpando. E aí depois ela me chamou de canto e falou assim, nossa, o ministério é totalmente diferente do que eu imaginava. Eu falei, como assim? Eu não imaginava que você que ministra a palavra de Deus, você que dá palestra por aí afora para o povo, que você desceria para poder lavar banheiro. Eu falei, minha filha, se eu não sirvo para lavar um banheiro, para recolher um lixo sujo do banheiro que meus irmãos usaram, para que eu vou servir? Eu aprendi na minha vida que o lugar mais alto que eu consigo na presença de Deus é aos pés dele. Por que eu devo ter o nariz empinado e achar que só porque eu ministro sermões para o povo dele, só porque eu palestro para o povo dele, que eu não devo lavar banheiro? Qual a diferença de quem lava um banheiro diante de Deus e de quem ministra no altar? A mesma utilidade que eu tenho em cima do altar, eu posso ser útil diante de Deus no banheiro, lavando o banheiro. Porque se alguém não lavar o banheiro, eu não tenho condições de usar. Porque se eu não pregar, de repente outra pessoa não queira pregar no meu lugar. Então cada função na casa do Senhor é útil dentro do cenário que as pessoas ocupam. É importante ouvir a palavra em cima do altar, mas é importante limpar o chão da igreja também, lavar o chão da igreja. É importante fazer um cafezinho para os irmãos. É importante lavar o banheiro dos irmãos e das irmãs e deixar limpinho e cheiroso para quando eles chegarem. Então o reino de Deus é totalmente diferente do reino nosso.
O reino nosso é que tem essas esquisitices, essas doidices, sabe? De achar que porque está lá ministrando no altar, que porque está dando palestra, que não deve ir na cozinha fazer uma comidinha, no café para os irmãos que congrega com a gente. Que doidice é essa? Tudo é útil. Tudo é útil diante de Deus. A pessoa que trabalha na área de limpeza, ela é tão útil quanto o dono da empresa. A pessoa que trabalha fazendo limpeza na igreja, no templo do Senhor, é tão importante quanto quem ministra, quanto o sacerdócio, o profeta que está lá em cima ministrando a palavra do Senhor. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Né? E aí nós vamos ver o que é murmurar. As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes: do hebraico, o verbo linho, resmungar, reclamar e murmurar. Vai vendo aí. E é de acordo com a passagem de Números 14:36, que é uma passagem lá onde o povo resmungou também. E o substantivo rigaion, meditação, música solene, pensamento, conspiração, se conspira aqui dentro, sabe? Por meio de intenções. Do grego, o verbo gaguzó, murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo, cochichado, sabe? Pra ninguém ver. Olha que raiva. Por que a Lu não fez isso? Ai, por que Deus não fez isso? Por que Deus permitiu acontecer isso? A gente faz muito isso, sabe quando? Deixa eu lembrar vocês aqui. Quando Deus recolhe alguém da nossa família. A gente pensa que o povo da nossa família é nosso. Né? Propriedade particular minha. Meu irmão não é meu irmão, é meu. Propriedade particular minha. Meu pai e minha mãe, não é apenas meu pai e minha mãe, eles são meus. E aí quando Deus recolhe, a gente fica numa murmuração. Não, porque se Deus é Deus, por que ele não curou? Já vi muita gente fazer isso. Por que Deus não curou? Porque ele não era eterno aqui na terra. E para ele ir para o andar de cima, ele tem que se desgrudar da matéria chamada corpo, criatura. E ele não é nosso, ele é do Criador. Como é que a gente briga por uma coisa que não é da gente? É cada doidice do ser humano que a gente fica assim encabulado, sabe? Com tamanha ousadia. Nosso pai não é nosso, nossa mãe não é nossa, nossos filhos não são nossos, é do Senhor. A hora que ele quiser, ele recolhe, ele toma para si, porque é dele. Quem somos nós na fila do pão para indagar ele? Ele vai dizer, igual ele disse um dia para mim: por acaso ela é tua? Ele é teu? E aí eu rodei os olhos assim para cima e para baixo, pensei muito bem, falei, realmente não é meu não. Então, o que você está aí querendo requerer algo que não é teu? Sendo que é minha, propriedade minha. Eu dei, mas eu tomo na hora que eu quiser, eu tomo. E a maioria, eu diria que 99,9% não estão preparados para esse momento e acabam murmurando contra Deus. São poucos que dizem, foi feita a vontade do Senhor. Ele não era meu, ele era do Senhor. Ela não era minha, ela era do Senhor. Então, Deus deu e Deus tomou. Né? São pouquíssimas as pessoas que olham por esse lado. E aí a gente entende que murmuração, esse daí foi um exemplo que eu dei entre tantos outros milhares, né? Então, de acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, pelo desacordo, pela ira, pelas queixas, pela oposição. Uma pessoa amarga, sabe, gente? Que não está satisfeita com nada. Se a pessoa faz carne, ele fala, eu queria torresmo frito na panela pururuca. Aí se você faz a pururuca, não, porque hoje eu queria era frango a passarinha. Eu não queria essa pururuca. Aí no dia que você faz o frango a passarinha, ele fala, não, eu queria era um cuscuz nordestino. Gente, murmuradora, ela é amarga, ela é descontente, ela é iracunda, ela vive em desacordo, ela é do partido do contra. Ela está sempre contra tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. É aquela pessoa que nunca está satisfeito, é uma pessoa ingrata. Por que Deus tem tanta ira, abomina a murmuração? Porque a pessoa que ela é murmuradora, ela é amarga, ela é azeda, como a gente sempre fala, né, no dia a dia. Ela está descontente com tudo, ela é ingrata, Deus pode dar ouro em pó para ela, que ela vai dizer, o Senhor me deu, só me deu 10 gramas. O Senhor não poderia ter me dado 1 quilo, não? Mas antes de Deus dar 10 gramas, ele não tinha nenhuma, gente. Sabe aquela pessoa ruim mesmo, que tem uma essência ruim, e que Deus nos guarde de tamanho pecado. E aí nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. A gente vê a pessoa que é murmuradora, ela murmura contra as coisas, murmura contra pessoas e murmura contra Deus. Nem Deus escapa, porque nem Deus é perfeito para ele. Por mais que Deus faça, ele está sempre descontente com Deus, achando que Deus pode fazer mais. É aquela pessoa que recebe de Deus e nunca para assim para olhar para trás e falar, meu Deus, quanta coisa o Senhor fez na minha vida.
Ela está sempre com aquele espírito insaciável que olha para frente e diz: o que é que o Senhor tem mais aí para me dar? Porque o que o Senhor me deu aqui está muito pouco. Eu quero mais. Sabe, parece a sepultura que Salomão disse lá em Provérbios, que a sepultura ela não se farta de cadáver, sabe? A sanguessuga, ela nunca enche o bucho dela. Ela quer sugar o tempo todo. Se deixar, ela passa o dia inteiro grudada em você, só sugando o teu sangue. Então a sepultura e o sanguessuga, ela nunca se farta. Assim é o murmurador diante de Deus, né? E aí o comportamento dos murmuradores. De acordo com os dois testamentos da Bíblia, ou seja, o Antigo e o da Nova Aliança, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus entre os israelitas dos dias de Moisés. Nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus, na igreja em Jerusalém também. Nos dias de Jesus, aqui nessa passagem de Lucas 15, Jesus estava expulsando demônios, gente escravizada pelo diabo, pelos demônios. E aí chega esses escribas miseráveis, esses fariseus, doutores da lei, que já acham que já conhece tudo, que conhecia a Torá, mas não conhecia o dono da Torá, que era Jesus, o verbo encarnado. E aí eles chegam para Jesus e falam que Jesus estava expulsando demônio pelo espírito de Beuzebu. Beuzebu é a alta patente das trevas. Então eles quiseram dizer o seguinte: tu está expulsando o demônio desse povo aí, porque tu carrega o espírito de Beuzebu, de Satanás. E aí Jesus vira para eles e fala assim: se eu expulso os demônios pelo espírito de Beuzebu, então o negócio tá... É como se Jesus dissesse assim: então o negócio tá feio mesmo, viu? Porque se Beuzebu expulsa os próprios demônios dele, então o reino dele está dividido. E o reino que é dividido, ele não subsiste, ele não permanece de pé. Um lugar onde há divisão não permanece organizado, não permanece de pé. A tendência é ser desmoronado, ser destruído. Então, eu vou abrir um parêntese aqui. Uma família que é na base da gritaria um com o outro. Um não sabe tratar o outro com carinho e com amor, de maneira pacífica. Uma família que se xingam o tempo todo. Uma família, um lar de gritaria, onde a divisão e a discórdia tomam conta, a tendência é essa família ser destruída, esse reino ser destruído. Porque Deus não habita no meio da divisão, gente. A igreja também, ela não funciona. Ela não funciona quando há contenda, divisão, fofoca, calúnia. Isso não são coisas que devem permanecer em um reino, numa instituição. Porque quando entra por esse caminho, Satanás toma conta, né? E aí a gente vê Jesus chamando a atenção dos escribas e fariseus por conta da murmuração deles, dizendo que Jesus estava expulsando demônio pelo espírito de Beelzebul. E aí Jesus fala: então o reino dele está dividido. O reino dele está na bagunça, porque se ele está expulsando os próprios adeptos dele, então isso quer dizer que o negócio está bagunçado. E aí depois a gente vê também na igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do 1 ao 7, quando instituiu os diáconos, instituiu a diaconia na igreja, por quê? Porque os gregos murmuradores, eles começaram a reclamar. A igreja está crescendo, né? A igreja está crescendo, porque a igreja estava crescendo mesmo. E esse povo não está cuidando mais das viúvas e dos órfãos, está cuidando só da igreja. Então os apóstolos oraram, pediram, jejuaram. E pediram a Deus para indicar os homens de Deus que estavam aptos a trabalhar no diaconato. E aí foi quando começou a instituição do diaconato na igreja, para poder servir as viúvas e os órfãos. Hoje a gente vê que diaconato, lá vai eu abrir aqui um parêntese de novo. Nas igrejas hoje o diaconato, ele é levantado para poder servir dentro da igreja. Tá errado? Não, não tá. Não tá. Errado. Mas o intuito da igreja primitiva, quando levantou o diaconato, foi para servir lá fora. Foi para poder cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, fazer a parte social. Ai, Lu, mas por que os diáconos tinham que ser cheios do Espírito Santo lá? Porque lá em Atos 6 está dizendo que eles escolheram pessoas cheias do Espírito Santo para levar a cesta básica para as viúvas, para poder cuidar dos órfãos. Precisava? Claro que precisa, é lá mesmo que precisa. Paz, Leia, seja bem-vinda. Então a gente vê que esse povo precisava ser cheio do Espírito Santo, sim, porque eles iam servir lá fora da igreja. E lá fora da igreja, as pessoas que eles vão servir, que eles vão acudir lá fora, pode ser pessoas que estejam em trevas espirituais e precisa estar cheio do Espírito Santo, porque crente cheio do Espírito Santo trata bem as pessoas, crente cheio do Espírito Santo é educado, crente cheio do Espírito Santo não briga por qualquer coisa, crente cheio do Espírito Santo expulsa demônios da vida que está atormentando e oprimindo a vida das pessoas. É por isso que diácono tem que ser cheio do Espírito Santo. Não vai fazer o serviço do diaconato lá fora de qualquer jeito, não, que tu pode ser envergonhado, envergonhada. Tem diácono que não tem coragem de sair da igreja para poder servir lá fora, porque tem medo do que vai enfrentar lá fora.
né? E Deus não se agrada de gente covarde. Deus chama diáconos para se encher do Espírito Santo, revestido do poder de Deus, para estar pronto para servir tanto dentro da igreja quanto lá fora, né? Mas vamos lá. E aí nós vamos observar que houve murmuração no Novo Testamento também. E esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. Você já viu aquelas pessoas sarcásticas? Que elas murmuram de forma sarcástica? Ah, se Deus fosse Deus. Não estava acontecendo isso. O que mais teve foi gente murmuradora nesses dias agora, de situações difíceis lá do Rio Grande do Sul. E aí eu pergunto, alguém, teve gente que falou, onde é que Deus está nessa hora? Onde é que Deus estava? Deixou aquela bagaceira acontecer lá no Rio Grande do Sul. Ele estava no mesmo lugar que ele sempre teve, que é no trono dele. Ele estava no mesmo lugar quando a gente deixou de servi-lo. Ele estava no mesmo lugar quando a gente murmurou contra ele. Ele estava no mesmo lugar quando a gente cometeu trocentos pecados e não se lembrou que ele existia. E ele estava no mesmo lugar quando a gente, como ser humano, mexeu com a natureza também, para poder vir essas catástrofes. Ele continua lá no mesmo lugar. Foi nós que mudamos de lugar. Criatura é para estar na presença do Criador, não é para estar fora da presença do Criador. Então, quando a gente está fora da presença do Criador, acontecem essas coisas. E aí vem e afeta meio mundo de gente. Porque quando o mal vem, vem para os bons, vem para os ruins aqui na Terra também. Quando as catástrofes vêm, assola todo mundo. Agora, indagar, murmurar, perguntando onde é que Deus estava, eu estou te dando a resposta agora. Ele estava no mesmo lugar de sempre. Nós que mudamos nossa posição diante dele, diante da presença dele, né? E aí a gente observa que essas pessoas são assim. E o comportamento dos murmuradores é tão sério, gente. É tão perigoso que chega a ameaçar a unidade da igreja. Né? Lá em Atos dos Apóstolos, como eu acabei de citar, começou a ameaçar a unidade da igreja, causar divisão no meio da igreja. A murmuração dentro da igreja do Senhor, dentro da casa do Senhor, é como um câncer. Que se não cortar enquanto é cedo, alastra e mata todo mundo, destrói todo mundo. Isso é muito sério. E aí, por isso, precisamos ter toda cautela com esse comportamento. Pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Gente, olha a seriedade do pecado da murmuração. Aí a gente pergunta assim, por que está tendo tanta gente doente emocionalmente? Por que tanta doença? Por que tanta tormenta? Lá, eu vou dar só o exemplo que eu já citei, assim, de maneira rasa para vocês. Lá no Antigo Testamento, o povo murmurou contra Moisés e contra Deus. E Moisés não ouviu, mas Deus ouviu. E aí Deus mandou umas serpentes lá. E essas serpentes, elas eram muito inteligentes, sabe? Elas iam só no endereço certo dos murmuradores. Quem não eram murmuradores, as serpentes não iam lá, não. Então, a serpente no dia de hoje também, ela sabe o endereço certinho dos boca grande. Sabe que fala demais, das pessoas amargas, das pessoas descontentes, das pessoas que brigam com Deus e o mundo. Satanás, ele sabe, serpente é um tipo de Satanás, né, dos adeptos de Satanás. Então eles estão ao nosso derredor e eles estão vendo quando a gente está murmurando, quando a gente está com a boca grande, reclamando de tudo. E aí a serpente vem e nos pica. E daqui a pouco a gente vê isso afetar até a igreja, porque a igreja começa a morrer espiritualmente. O povo vai simplesmente por ir, sem vontade de adorar a Deus, não vê a hora do culto acabar, da missa acabar, da celebração acabar, para poder ir embora, porque parece que tem formiga no banco que senta, na cadeira que senta, endoida, não vê a hora. Quando o ministro está terminando a mensagem lá, já está assim, ó, não sabe se olha para o ministro, se olha para o relógio, porque está demorando demais, está falando muito. Então começa a morrer aqui dentro o desejo de adorar a Deus. A gente começa a morrer espiritualmente. E a queda é inevitável se continuar no pecado da murmuração. E aí a gente vê que a gente adoece, a nossa saúde é afetada emocionalmente. Por quê? Por que afeta o nosso emocional? Porque uma pessoa descontente, ela é amarga, ela começa o dia angustiada, ela começa o dia amargurada, sempre esperando acontecer algo, mas nunca sabe agradecer pelo que já aconteceu, né? Então ela está sempre na ansiedade, no desespero de que algo aconteça, de que algo venha, de que algo, sabe, quando vai ser, quando que Deus vai bradar na minha vida, né? É assim. E aí começa a ficar em crises de ansiedade. Começa a ficar em depressão, tristeza. O que é depressão? É uma tristeza profunda. É um descontentamento profundo, gente. E o pecado da murmuração atrai esse tipo de doença emocional. É claro que a gente, cientificamente, também sabe que existe no nosso cérebro os neurotransmissores que, quando eles não estão
bem, os hormônios também. Existe a dopamina, existe no nosso cérebro, existe é, são quatro, dopamina, ocitocina, e assim vai, tudo que é ina. Depois vocês pesquisam, dá um Google aí, vocês vão ver os quatro que compõem a parte do prazer, de viver, sabe, da alegria, do bem-estar. Isso pode afetar também. Nem sempre o estado emocional decadente e a nossa saúde física está doente por conta da murmuração. Pode ser pela murmuração? Pode, porque traz descontentamento, angústia, amargura, um monte de coisa. E isso afeta. A maioria das doenças, outro dia eu vi um médico falando que a maioria das doenças que o nosso corpo, vamos dizer assim, contrai, é, que chega até o nosso corpo físico, é provocado pelo emocional, gente. Então, quando a gente é desequilibrado emocionalmente, a gente desequilibra tudo, tanto emocionalmente como fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. É um caso sério. Então, a gente precisa rever essa situação, né? O crente murmurador, quem se diz salvo em Cristo, gente, tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática, não pode achar natural a prática da murmuração, da reclamação. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes as indisciplinas, o descuido, sabe, com as virtudes do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, né? Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno. Olha como isso é forte. Uma pessoa murmuradora, ela se torna muito fácil presa de Satanás, gente. Um instrumento do maligno, isso é muito sério. E aí o que acontece? A gente acaba sendo instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo, usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, ser bondoso, ser agradável por meio da sua atitude, visto que sua alma está doente, pois o corpo só será iluminado se os olhos nossos forem bons. Se os nossos olhos forem maus, a Bíblia diz que todo o nosso corpo vai perecer, vai estar em trevas. Você já viu aquelas pessoas que olha para aqui, ela encontra um defeito na Maria e ela murmura contra a Maria. Aí ela vira para lá, você pensa que ela vai falar mal, falar bem do Joãozinho que tá ali, o irmão Joãozinho. Ela olha para lá e diz: esse irmão Joãozinho também, eu vou te contar, viu? E eu costumo sempre falar assim, ó, quando a gente começa a ver problema demais na vida dos outros, não é os outros que tá com problema, gente, é a gente. É a gente que tá descontente, é a gente que tá amargo, é a gente que tá azedo. Então quem tá amargo, quem tá azedo, não consegue ver doçura em ninguém, sabe? Pessoa reclamona. Pasme vocês, mas quando eu dava aula, tinha criança que eu já sabia até o lar que era murmurador, porque era uma criança cri-cri. Sabe aquela criança chata que reclama por tudo? Nada pra ele tá bom. Eu falava, meu Deus do céu, fulano, você tá parecendo uma velha de 70 anos, que não tá aguentando mais viver no mundo e tá reclamando de tudo. Credo, fulano, você tá parecendo um velho de 80 que reclama de tudo. Porque o corpo tá doendo, porque as canelas tá doendo, porque o pé tá doendo, a cabeça tá doendo, tudo tá ruim ao redor. E aí eles, credo, bro, eu não sou uma velha de 70, eu não sou um velho de 80. Eu falei, então muda seu jeito de ser. Aí eu começava a falar pra eles do quanto Deus era bom. E às vezes eu conseguia mudar a situação. Mas nem sempre, porque o problema estava lá dentro de casa. Estava acostumada a ver pai murmurador, mãe murmuradora, irmãos murmuradores. Aquele lá de gritaria, de comprinda, sabe, aquela muvuca. A criança já vinha amarga para a escola. A criança já vinha reclamando de tudo. Tudo estava ruim para ela. Mas não é que tudo estava ruim para ela. É que dentro dela, ela estava trazendo aquilo que estava acontecendo dentro do lar dela. Então a gente tem que tomar cuidado com o pai, como mãe também. Nesse sentido. Para não amargar os nossos filhos. Para não deixar os nossos filhos crescer azedo, crescer amargo, reclamando de tudo, insatisfeito, mal agradecido, porque daí vai ser mal agradecido com você, vai ser mal agradecido com todo mundo que estiver pronto para ajudar ele ao redor. Ele não vai estar contente com nada, né? E aí, nós vamos ver que a murmuração é um impedimento da primeira geração, a terra prometida. Gente, a primeira geração da terra prometida, que caminhou rumo à terra prometida, o povo de Deus, lá no deserto, eles não entraram na terra prometida, sabe o quê? Por causa da murmuração. Da antiga turma, vamos dizer assim, da antiga geração que saiu lá do Egito, só quem entrou na terra de Canaã foi Josué e Caleb. Só. Os outros pereceu, morreu no deserto por causa da murmuração. E pasmem vocês, até Moisés, ele acabou não entrando na terra prometida. Poxa vida,
Aí a gente já começa a murmurar assim. Nossa, Deus é injusto. Deus não deixou Moisés entrar. O homem teve aquele trabalho todo com aquela raça de gente tão ruim. E quando chega perto da terra prometida, ele só avista a terra prometida. Mas ele não entra. Nossa, Deus, o senhor foi muito injusto. Não. Para Deus não existe Chico e Francisco igual pra gente, que é injusto. Para Deus, ou todo mundo é Chico, ou todo mundo é Francisco, querido. Tem essa não. Para Deus, tal que dá em Chico aqui embaixo, no plenário, dá em Francisco lá na tribuna também. Porque Deus não tem o inocente como culpado, também não tem culpado como inocente não, viu? A justiça de Deus é assim, nivelada para todos. Não existe essa de tratar fulaninho como bichinho de estimação, que ninguém pode tocar, e pegar aquele lá e tratar diferenciado, não. Deus não faz acepção de pessoas, de jeito nenhum. E aí Moisés, ele não entrou na terra prometida por quê? Na primeira vez que faltou água, que Deus provou o povo de Israel e deixou faltar água, que eles reclamaram, murmuraram, Deus falou para Moisés, vai lá e toca na rocha, que vai sair água da rocha. Eu estou resumindo aqui. E ele foi lá e tocou e a água saiu. Na segunda vez que aconteceu isso, o povo de Israel murmurou de novo, porque faltou água. Deus manda Moisés falar com a rocha. Deus não mandou Moisés bater. A rocha era para ser ferida uma vez só, porque tipo, é um tipo de Cristo, uma prefiguração. Então Cristo era para ser ferido uma vez só, como foi. E não para ser ferido duas vezes. E Moisés pecou quando Deus mandou ele falar, verbalizar com a pedra, com a rocha, para a rocha jorrar água. Ao invés dele falar, ele ficou tão irado com aquele povo murmurador, porque o murmurador é assim, ele não se contenta em murmurar, ele quer pôr os outros para murmurar também. Foi o que aconteceu com Moisés. A Assembleia de Israel, o povo de Israel murmurou, e aí murmurou tanto, perturbou tanto a vida de Moisés, que Moisés se irou e feriu a rocha duas vezes. E como ele fez o que Deus não mandou fazer, ele só viu, só contemplou a terra prometida, mas morreu no monte. Foi recolhido por Deus. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não perder as bênçãos da parte de Deus. Lá, para os israelitas, a bênção era a terra de Canaã, tomar posse da terra de Canaã, a terra que manda leite e mel, a bênção terrena. Para nós, é muito mais forte. É a Canaã celestial, é a eternidade com Deus. Não que eles não tenham tido eternidade com Deus. Porque quem decidiu ir para a Canaã terrena eram pessoas de linhagem piedosa. Como a gente tem decidido a servir ao Senhor também. Mas no meio desse servir ao Senhor, a gente pode cometer pecados irreversíveis. Né? No caso deles foi murmuração. Para a gente hoje, Jesus deixou bem claro que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir aquilo que vem da parte de Deus, como se fosse de Satanás. Como os fariseus lá, os escribas lá e fariseus murmuraram dizendo que ele não estava expulsando demônio pelo Espírito de Deus, mas que ele estava expulsando por meio do Espírito de Beelzebul. E aí ele explica para eles que qualquer outro tipo de pecado seria perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. E isso vale para nós hoje, nos dias de hoje também. Mas outra hora eu explico para vocês o que é blasfemar contra o Espírito Santo, tá bom? Por enquanto, vai fechando a boca e não atribuindo nenhum mover, nenhuma reação do Espírito Santo de Deus a demônios, não. Se você não sabe, não tem discernimento, fica quieto, né? E aí tem também a murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou, que viu e ouviu as murmurações do seu povo, né? Mas Deus, ele agiu com piedade, com compaixão. Não deixou eles morrerem de fome, não. Enviou pão, enviou também as codornizes ao entardecer e o pão ao amanhecer, né? Gente, e Deus, ele sempre trabalha no cenário de maneira que venha nos ensinar. Deus, ele é muito pedagógico nas provas, nos processos que ele passa em nossas vidas. A didática de Deus para poder nos ensinar. Né? A gente observa que ele falou para Moisés, olha, fala para o povo, eu vou esmiuçar assim para vocês entenderem melhor. Fala para o povo pegar a porção certa, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Quando chegar na sexta-feira, eles vão colher o dobro. Todos os dias, de segunda a quinta, teria que ser uma medida. Na sexta-feira, eles teriam que colher o dobro. Por quê? Porque sábado era o dia do descanso para o povo de Israel. Era um pacto da nação de Israel com Deus, a guarda do sábado. E aí ele fala assim, ó, na sexta-feira vão colher o dobro do que eles estão acostumados a colher nos outros dias para a família deles. Porque era colhido de acordo com o número de pessoas de cada família. E aí ele falou assim, é uma porção por dia, mas na sexta é duas, para poder a família se alimentar na sexta e se alimentar no sábado. Mas nos outros dias é só uma porção.
Não adianta pegar mais do que isso. Sabe o que aconteceu? Teve uns que não confiaram na palavra de Deus e foi lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Foi lá na quinta-feira ou na quarta, ou na terça ou na segunda, e colheu em dobro. Comeu a porção do dia e escondeu a outra dentro da tenda para comer no outro dia. Falta de confiança, incredulidade, sabe? Vai que, né, nos falte. Então, deixa eu pegar aqui o dobro. Sabe o que que acontecia? Eu no outro dia amanhecia cheio de larvas, cheio de bichos. Amanhecia apodrecido. Eu imagino que os arredores ficavam sabendo quem eram aqueles que não tinham fé para aguardar a provisão de Deus no outro dia. A gente é bem assim também. Não é diferente. Se Deus falar pra gente, oi, Bê, tudo bem, filhote? A gente é assim também. Igual o povo de Israel, se Deus falar bem assim, ó, colocar uma bênção lá bastante na frente da gente e falar assim, ó, pega só a porção de hoje. Pega só a porção de hoje, que é quarta-feira. Porque amanhã eu vou providenciar a porção de quinta-feira, tá? A primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte, o quê? Eu vou catar para hoje, quarta-feira, vou pegar para quinta-feira também. Vai que Deus não resolve não mandar amanhã. A gente é incrédulo, a gente é desse jeito, a gente desconfia de Deus. A gente acha que Deus não é o Deus da provisão, que Deus não é o Deus sustentador. A gente confia mais na força do nosso braço. Mas até a força do nosso braço, a gente só tem se Deus nos levantar da cama. A gente só tem força para poder fazer alguma coisa se o Senhor nos dá vida e nos dá saúde. Tem tantas pessoas novas aí que deitam e não amanhece morto. Tem tantas pessoas que deitação e amanhece com acidente vascular cerebral. Quantas pessoas que deitação e acorda infartado, né? Isso quando acorda. Então a gente precisa entender que a gente não é nada sem Deus. Que a provisão, o sustento vem da parte dele. E a gente depende dele até para respirar. Que coisa mais, né? Parece que é banal. A gente só lembra que o quanto o ar é bom. O quanto é bom a gente respirar quando nos falta, quando a gente passa por uma crise. Que dá falta de ar, que dá desespero, alguma coisa desse tipo, e afeta a nossa respiração. Aí a gente percebe o quanto o oxigênio é bom, mas a gente nunca para poder agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos todos os dias. Nós nunca paramos para poder agradecer a Deus. Ontem eu estava aqui, e aí estava frio, e eu, né, como você também, murmura. E aí eu falei, ai meu Deus, a louça tá suja ainda, eu preciso lavar, meu Deus, mas tá tão frio. Ai, essa louça para lavar. E aí o Espírito Santo falou assim, você deveria estar agradecendo. Porque se você tem louça para lavar, é porque você teve o que comer. Na hora eu fiquei com vergonha de Deus, gente. Aí depois lá vai eu pro quarto, falei, ai, tem que arrumar essa cama. Eu não... Fui fazer as outras coisas. E acabei deixando a cama por último para arrumar, que eu sempre arrumo primeiro. Olhei pra cama e falei, ai, eu tenho que arrumar essa cama ainda. Aí, de novo, ainda bem que você tem uma cama para arrumar. Você tem uma cama para dormir, porque tem gente que tá dormindo debaixo da ponte. Não tem uma cama, às vezes não tem nem um colchão velho. Tá dormindo em cima do papelão. Eu falei, é mesmo, desculpa aí, Deus. Fiquei com vergonha de novo. E aí eu comecei a prestar atenção que a gente murmura em coisas tão pequenas. Coisas tão pequenas. Diante do nosso Deus, a gente murmura. E a gente tem que tomar muito cuidado. Por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz quem foi que se endureceu contra ele, contra Deus, e teve paz? Ninguém. Todo mundo que endurece o coração contra Deus não tem paz. A gente perde a paz quando a gente acha que a gente é dono da razão, que a gente pode todas as coisas, que as coisas acontecem simplesmente porque tem que acontecer, mas não é porque Deus está por trás. Quando a gente não reconhece a grandeza de Deus na nossa vida, a gente se torna uma pessoa sem paz, a gente se torna uma pessoa amarga, uma pessoa angustiada, uma pessoa reclamona, uma pessoa azeda, né? E aí a gente vê João 9,4, que à luz desse texto podemos dizer que as murmurações configuram um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, a gente limita nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Por conseguinte, a murmuração cega-nos, nos deixa cego diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras que Deus fez em nossas vidas. Não é à toa que o apóstolo Paulo ele reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade da época do apóstolo Paulo tivessem cuidado para não praticar a mesma coisa e não ser destruído pelo adversário, né? Então fica essa palavra para o nosso coração, né? O tema hoje que Deus pôs no meu coração para poder estar conversando com vocês foi sobre o pecado da murmuração, da reclamação nossa diante de Deus. O pecado, a murmuração, ele é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial, de tomar posse das bênçãos de Canaã.
Por que que existe esse termo de entrar na Canaã celestial? Porque a Canaã aqui da terra era aquisição de bênçãos, era uma terra que mandava leite e mel, era uma terra de prosperidade, né? E é possível que tenha gente que é próspera financeira, mas que não é próspera diante de Deus, porque riqueza financeira não é prosperidade. Prosperidade é aquilo que te traz contentamento dentro de você. E se prosperidade financeira fosse o tudo que a gente precisa diante de Deus, não teria tantos empresários aí se sentindo sozinho, destruído pelas drogas, se jogando, se suicidando, se matando. Então a gente precisa tomar muito cuidado. O fim dos israelitas murmuradores. Eu vou encerrar aqui. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, da igreja onde você faz parte, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisão de ministeriais. Esse processo acaba com a vida da comunhão da igreja. Além disso, nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo, ele é devastado, ele é destruído, ele não vai subsistir. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras, calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Por isso, afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmia contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço, acaba sendo um voluntário do adversário e estacionando no meio do trajeto celestial. Muitas pessoas param, deixam de servir a Deus por descontentamento, por murmurar, por reclamar, causar divisão, deixar a amargura tomar conta. Às vezes influenciado por outros murmuradores. E aí a sentença é destruição, devastação na vida da pessoa. E aí eu concluo aqui dizendo o seguinte: nesse estudo que nós acabamos de ter agora, o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária, na igreja local ou num serviço, em qualquer lugar. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Está lá em Romanos 5, 15, 4. Ora, a vontade de Deus é a de que participemos das suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, na igreja onde a gente congrega, em qualquer lugar que nós nos relacionamos com o próximo, nós temos que evitar a murmuração, para a gente não entrar pelo caminho da destruição e ser destruído também. Então foi essa palavra que foi ministrada já outro dia na escola bíblica, e a pedido dos meus amigos e amigas que pediram, para poder estar passando, eu comprimi aqui, né, e resumi para poder estar trazendo esse estudo para vocês. Na próxima semana a gente vai estudar sobre a confissão e o abandono do pecado. E aí depois eu vou estar trazendo aqui para vocês também. Porque tem pessoas que têm condições de ir na escola bíblica e tem outros que não têm condições de ir. Então nós vamos atender esse público também que não tem condições de ir, mas que tem vontade de estar participando com a gente, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe pela presença de vocês aqui. Minha filhota está aqui comigo. Que Deus te abençoe, filha. Que Deus vai adiante, não só de você, mas de todos que aqui estão. E vai tirando todos os embaraços, todos os impedimentos. Deus vai fazer a parte dele e nós vamos fazer a nossa, fechando a nossa boca e abrindo ela só para clamar ao Senhor e para agradecer, porque do resto ele vai cuidar. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. E um beijo no coração de vocês. Fique com Deus.